vamos gravar hoje. Nossa aula é sobre Karl Marx, ele que é um dos pais da sociologia. Quando a gente fala na Trindade, a gente fala de Durkheim, a gente fala de Marx, a gente fala de Weber. Karl Marx é um cara que está presente em quase todos os debates econômicos, políticos e sociais, né? A gente sempre está discutindo a questão do capitalismo, a questão do socialismo, do comunismo. A gente vai discutir sobre burguês, proletário. Então as discussões de Karl Marx, elas são muito presentes na nossa realidade, no nosso momento atual, tá legal? Então falar de Karl Marx é falar muito no nosso momento, discutir nossa realidade, tá? O Karl Marx, ele é lá do século XIX, ele viveu a Revolução Industrial. Então ele viu as desigualdades que surgiram com essa revolução, a forma como, por exemplo, o trabalhador era tratado por conta da Revolução Industrial, e ele vai criar alguns tratados, alguns acordos, alguns textos, na verdade, né, onde ele pega e discute sobre as posições políticas, sociais, históricas e por aí vai. Um dos livros mais famosos dele é o Manifesto do Partido Comunista, que é um livrinho simples até, tá? Se você quiser pegar ele aí para ler, é um livrinho simples, dá para você pegar, fazer uma leitura, ele não é tão complexo assim, porém ele é extremamente importante. Ele é complexo? Mas dá para ler tranquilo, fechado? Vamos lá, vamos falar de Karl Marx então hoje. A gente vai falar de Karl Marx e aí eu trouxe alguns pontos principais para a gente discutir ele. Primeiro, praxe, depois materialismo histórico dialético, depois luta de classes e por fim, alienação e política. Então a gente vai falar desses 5 pontos aí referentes ao Karl Marx, tá legal? Beleza? Vamos lá? O que seria primeiro ponto a praxis, cara? Praxis é prática. Então, o Karl Marx, ele era um cara que ele falava que o pensamento e a ideia deveria ser vivida para ela se tornar real. A gente deveria sair daquele mundo da ideia onde a gente só fica refletindo, pensando tal, para a gente tornar as ideias práticas. Então, vamos colocar aquilo que nós pensamos dentro da nossa realidade e viver elas de verdade. Isso é a praxis, tá legal? A praxis que Karl Marx tanto valoriza. Fechado? Nosso segundo ponto é o materialismo histórico dialético. E aí vamos lá. Materialismo é como o modo de produção, no caso o capitalismo, influencia sobre a nossa sociedade. São os bens, aquilo que nós temos como um produto que transforma ou que atua sobre a nossa sociedade. História, você tem que pensar na ideia de que nós temos que compreender a história para que a gente possa transformar ela. E nós, como indivíduos, produzimos história. No momento que a gente entende o nosso passado e nós entendemos que nós produzimos história, a gente pode se unir para transformar o nosso futuro histórico. Então a história é importante também para a gente entender ele. E quando eu falo de dialética, eu estou falando das contradições. É você ter uma opinião e isso pode gerar uma outra opinião e diversidade de opiniões e de acordos e de desacordos, tá legal? Eu tô tentando falar de maneira simples para que a gente não fique a gente fica naqueles termos extremamente pesados e a gente não entende eles. Então eu vou tentar sempre explicar de maneira simples, tá legal? Quando você pensar em materialismo histórico, pensa assim, a base econômica da sociedade que determina a organização da vida humana. Então olha só, a base econômica da sociedade que determina a vida humana. Como seria isso, professor? Fácil! Deixa eu pegar meu desenho. Olha o desenho do professor. Tchan, 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 tchan. Eu acho que vai aparecer para você aí invertido. Então eu vou explicar para vocês o que tem aqui, tá legal? Aqui em cima você tem Karl Marx escrito. Aqui dentro desse quadrado você vai escrever modo de produção. Aqui, capitalismo. Embaixo, socialismo e comunismo. E aqui é esse desenho aqui que vocês estão vendo. Dá para fazer aí? Fez? Fechou? Vou explicar. Qualquer coisa durante o vídeo você vai pausando ele para ir desenhando e entendendo. Tá legal? Então vamos lá, cara. O Karl Marx, ele fala muito sobre o modo de produção. Qual é o modo de produção que nós vivemos hoje dentro da nossa sociedade? Capitalismo. O modo de produção capitalista atua diretamente sobre o comportamento do indivíduo. Então pensa só, o capitalismo atua sobre o seu comportamento? Com certeza. As suas ideias de a sua individualidade, seus comportamentos, vamos dizer assim, materialista, a busca por objetos, a gente não ser tão coletivo, eu acho que a individualidade seja o melhor exemplo de como o capitalismo atua sobre os nossos comportamentos.
A gente está vivendo um momento onde a gente deveria estar rompendo as individualidades por conta de uma pandemia, o coronavírus, mas a gente é muito individualista, então a gente pensa nos nossos desejos, nossas vontades, tá legal? Então vamos colocar uma individualidade, vai lá. O modo de produção capitalista atua diretamente sobre o indivíduo, por exemplo, com a individualidade. Esse indivíduo, ele pode se unindo com outros, pensando história, vendo que ele produz história, ele pode se unir para transformar esse modo de produção? Pode. Karl Marx adora o conflito, cara. Ele fala que deve existir esse conflito para que haja transformação na sociedade, tá? No caso, ele vai falar do conflito do burguês e do proletário, que eu vou explicar já já, tá bom? Mas vai lá. Então, vai lá. Esses indivíduos unidos, percebendo a sua realidade, eles podem transformar o meio de produção. Transformando o meio de produção de capitalismo para socialismo ou comunismo, por exemplo. Tá legal? Por exemplo, esse novo meio de produção vai atuar sobre o indivíduo? Vai, só que vai atuar sobre o indivíduo de maneira diferente. Então, toda vez que a gente altera o nosso modo de produção, a forma como ele atua sobre a gente também faz o quê? Transforma, se modifica. Fechado? Tá legal? Outro ponto que o Karl Marx fala muito é sobre a luta de classes. E quais são as classes que ele fala? Ele está falando do burguês e do proletário. Quem é o burguês? O burguês é o dono da empresa. Vamos imaginar o dono da escola. O dono da escola é o burguês. Tá legal? O que ele detém? Ele detém o meio de produção. O que seria o meio de produção que ele detém, o dono da escola? A sala de aula, a cadeira, o ar-condicionado, o projetor, o computador e por aí vai. Ok? Então, o burguês é aquele que detém o meio de produção. No caso do dono da escola, ele detém a sala de aula, as cadeiras, o quadro, a projeção e por aí vai. Ok? A outra classe que surgiu durante a Revolução Industrial, que o Karl Marx identifica como proletário. O proletário é aquele que vende a sua força de trabalho. Então, vamos fazer a relação de novo com a escola? Eu, professor, sou proletário. E eu vendo para a escola o meu conhecimento sobre a matéria e a minha didática dentro de sala de aula. Ok? Deu para ver? Então, esse é o burguês e o proletário. A relação entre os dois deveria ser o quê? Igual, porque um precisa do outro igualmente. Eu preciso do meio de produção, porque eu não tenho sala de aula, eu não tenho cadeira, eu não tenho essas coisas para poder ter minhas aulas. Da mesma forma que esse burguês precisa do meu intelecto, do meu conhecimento, para que a escola dele funcione, correto? A ideia é que a gente deveria ter uma relação justa entre os indivíduos. Mas essa relação existiu? Ela nunca existiu. Sempre foi uma relação desigual, onde aquele que detém o meio de produção impõe desejos e comportamentos sobre quem? Sobre o proletário. Então pensa só, a individualidade que o capitalismo mesmo estimula, ela na verdade ela não fortalece o proletário, pelo contrário, ela enfraquece o proletário. Pensa comigo, cara, um só ele é fraco, ele é fácil de ser quebrado. Se eu penso individualmente, se eu não penso coletivamente, eu sou frágil, eu sou fácil de ser quebrado. Agora, deixa eu pegar um monte de caneta aqui. Se eu estou unido com outros, aí fica muito mais difícil de quebrar. Por quê? Porque nós estamos pensando de forma coletiva. Tá legal? Esse aí é um outro conceito que você tem que pegar. Outro ponto aí que eu tinha falado é a alienação. O Karl Marx gosta muito desse termo alienação e eu gosto muito disso também, tá legal? O que é alienação? É você não perceber o que está por trás dos comportamentos, das falas, de qualquer coisa, tá legal? Todo mundo é alienado em certo ponto. Falar que você não é alienado em nada é caô, tá legal? Todo mundo é alienado em algumas coisas. Então vamos lá. Vou dar um exemplo bem tosco, mas que vai ajudar você a entender o que tá por trás, tá? Você tá passando aqui na escola. Tô com saudade de você, mas você tá passando aqui na escola. Eu olho pra você e falo, nossa, como você está linda. Se você não entende o que tá por trás da minha fala, desse meu linda, que na verdade quis falar que você tava feia, tá? Você vai ser uma pessoa alienada. Entre aspas, deu pra entender? A alienação é o que tá por trás da fala. Eu falei uma coisa, mas o sentido que eu queria te levar tava aqui por trás escondidinho. Por exemplo, vai lá, quando às vezes um político aparece na TV falando alguma coisa, mas o que ele está desejando, ou aquele comportamento que ele deseja é outro e diferente, ou ele está querendo, na verdade, eu falo uma coisa aqui, mas o meu discurso serve não para você, serve para fulano de tal.
Isso é também alienação. Ou mesmo quando a gente assiste televisão e a gente não compreende a manipulação que ela gera sobre a gente está sendo alienado. Esse é um dos tópicos importantes dentro da ideia de Karl Marx, fechou? E o terceiro não, né? Vamos lá, quais são os pontos de novo? Praxis, materialismo, luta de classe, alienação e agora política. Quinto ponto. O quinto ponto importante também do Karl Marx é quando ele fala sobre política. E aí no âmbito de política a gente pode entrar na ideia de socialismo e comunismo. Ele pegou e ele fez um desenho científico que era, vamos dizer, quase que um processo evolutivo. Um processo evolutivo onde a gente sairia do feudalismo, passaríamos pelo capitalismo, depois o socialismo e depois o comunismo. Qual é a relação, o que seria esse socialismo e depois o comunismo? O socialismo é uma sociedade onde todos trabalham para o Estado. Então imagina que existe o Estado aqui, o governo, e todo mundo aqui, ó, está trabalhando para o governo. Nada é seu. Nada é privado, tudo é do governo. O governo deve receber isso e redistribuir isso de maneira justa e igualitária. Nenhum país que se diz socialista e comunista é socialista e comunista do Karl Marx, tá? O que ele falou e o que esses países dizem que fazem tem nada a ver. Até porque, pensa só, se eles se dizem comunistas, não deveria existir governo. E em todos eles nós temos governo. Então, ó, o que esses países falam que são, tá? E o que eles são de verdade não tem nada a ver, tá legal? Então bora lá, cara. Aqui em cima você tem o governo, no socialismo a gente trabalha para o Estado e o Estado redistribui de maneira justa e igualitária. Essa é a ideia. Fechado? Já quando a gente fala de comunismo, não existe governo. Todos nós somos iguais e a gente pensa e a gente vive de maneira igualitária. Não dá para você imaginar muito isso agora assim, porque você é muito individualista. O capitalismo te formou assim, tá vendo o modo de produção atuando sobre você? Mas imagina uma sociedade onde todos os comportamentos fossem coletivos. Até o desejo pessoal ele fosse levado para o coletivo e não pela individualidade. A gente está falando de comunismo. E no comunismo não tem Estado, então não tem governo. Tá legal? Beleza, então? Para nossa aula de hoje, fechamos. Até mais, galera. Tchau!